E aí, tudo certo? Sabe aquela frustração de ter um plano de SEO super bem pesquisado, redondinho, e ele acabar na gaveta? Pois é, se isso soa familiar, essa conversa aqui é pra gente. Hoje, nós vamos desvendar um framework para construir estratégias de SEO que não só fazem sentido, mas que, principalmente, saem do papel. Cara, essa é a pergunta que assombra muita gente da área, né? A gente passa horas fazendo auditoria, analisando concorrente, monta aquela lista gigante de recomendações e, no fim, nada. O projeto morre na praia. O que está faltando aqui, afinal? Bom, vamos lá. O X da questão, muitas vezes, é o seguinte: a estratégia de SEO acaba parecendo mais uma lista de compras do que um plano de verdade. Sem uma estrutura clara, as coisas se desconectam dos objetivos reais do negócio. E qual o resultado? SEO não é visto como prioridade. Simples e doído assim. Uma boa estratégia é muito mais do que um amontoado de ações. Pense em como o pessoal de produto trabalha. Existe sempre um núcleo fundamental, uma base para tudo. É esse núcleo que amarra as pontas, que dá força e que responde àquela pergunta de US$ 1.000.000. Por que a gente está fazendo isso? Beleza. E o que forma esse núcleo? Basicamente, são três partes essenciais. Primeiro, um diagnóstico claro para entender de verdade qual é o desafio. Segundo, uma política que vai guiar a gente, definindo a abordagem para superar esse desafio. E, por fim, um conjunto de ações coerentes, que é o que a gente vai fazer de fato para botar a política em prática. Bom, esse aqui é o nosso mapa de hoje. A gente vai partir do problema, construir a solução com a tal da pilha de estratégia, explorar cada componente e até aprender a consertar um plano que não está funcionando. No final, vamos ver como um alinhamento é a peça que une tudo. Vamos nessa? Então, como é que a gente bota ordem nesse caos? A resposta está num framework chamado Pilha de Estratégia de SEO. Pensa nele como uma caixa de ferramentas, sabe? Para diagnosticar, para consertar e, mais importante, para construir estratégias que realmente funcionam. A ideia principal aqui é parar de pensar na estratégia como um documento único, gigante. Em vez disso, a gente encara como uma pilha mesmo, tipo um bolo de camadas. Cada camada se apoia na anterior, e isso cria uma corrente lógica que vai lá dos objetivos da empresa até a menor tarefa a ser executada. Agora, vamos para a parte mais interessante: como essa pilha é construída. A gente vai desvendar cada um dos 7 componentes, começando pela fundação, a base de tudo, o próprio negócio. Isso aqui é o começo de tudo. Antes mesmo de pensar em palavra-chave ou em código, a pergunta é: onde o negócio quer chegar? Quais são as grandes iniciativas da empresa? O nosso trabalho de SEO tem que começar respondendo isso, senão já nasce torto. Com a estratégia da empresa em mente, a gente sobe um degrau e define o verdadeiro problema. E, atenção, não é algo genérico como precisamos de mais tráfego. É um desafio específico que o SEO pode resolver para ajudar a empresa a atingir os objetivos dela. E é aqui que, finalmente, nasce a estratégia de SEO. É o nosso plano de ataque. Ele responde qual vai ser a abordagem geral e quais são as grandes jogadas que a gente vai fazer para resolver aquele problema. As metas são o placar do jogo, não o plano de jogo. Elas servem para medir o sucesso da estratégia, mas elas não são a estratégia. Elas nos dizem se o plano está funcionando e se a gente está no caminho certo para resolver o problema. Com um plano e metas vem a parte mais difícil: dizer não. Priorizar de forma radical é crucial. É aqui que a gente decide o que fazer primeiro para gerar um maior impacto, mostrando foco e clareza para todas as outras equipes. O roadmap pega a nossa lista de prioridades e transforma numa linha do tempo clara. Ele mostra o quando, geralmente para os próximos 6 a 12 meses. O objetivo é simples: dar previsibilidade e alinhar as expectativas de todo mundo. E no topo da pilha temos o nível mais detalhado, o backlog. É a lista de tarefas concretas. E aqui está o pulo do gato. Cada tarefa no backlog precisa ter uma linha direta com o roadmap, que serve a estratégia, que resolve um problema, que por sua vez impulsiona o negócio. Tudo conectado. Para simplificar, a gente pode agrupar esses 7 componentes em 3 grandes fases. A descoberta, que foca em entender o contexto. A estratégia, que é sobre criar o plano. E a entrega, que é sobre, fazer acontecer. Ok, mas como usar isso na prática? A pilha não é só para construir estratégias do zero. Ela é uma ferramenta de diagnóstico fantástica para descobrir por que um plano existente não está funcionando. Existem 2 formas de debugar o plano. De cima para baixo, a pergunta é: as tarefas que a equipe está fazendo hoje resolvem o grande problema de negócio?
E de baixo para cima, o nosso backlog está realmente focado no que vai nos ajudar a atingir nossas metas? Essas duas perguntas revelam na hora qualquer elo quebrado na corrente. O uso desse framework nos permite diferenciar claramente o que funciona do que não funciona. Vamos ver as 3 categorias de estratégias que a gente geralmente encontra por aí. E este quadro ilustra a diferença perfeitamente. Uma boa estratégia conecta tudo, da base ao topo. Uma má estratégia vive só no backlog, completamente solta. Mas a mais perigosa é a estratégia desalinhada. Ela parece ter tudo, mas as conexões são fracas. É a fórmula perfeita para muito trabalho e quase nenhum resultado. Chegamos ao ponto central de toda essa discussão. Por que passar por todo esse trabalho de estruturação? A resposta está em uma única palavra: alinhamento. Quando a estratégia de SEO é construída sobre a estratégia da empresa, a mágica acontece. O SEO deixa de ser um pedido isolado e se torna parte da solução. Ele passa a falar a mesma língua do produto e do marketing. E o resultado? Conseguir recursos e prioridade no desenvolvimento se torna infinitamente mais fácil. No fim das contas, é isso. Um plano estruturado é a cola. Ele garante que cada pequena tarefa executada esteja, de fato, empurrando a empresa na direção certa. E aí fica a pergunta: a estratégia de SEO é apenas uma lista de tarefas ou é a cola que conecta o trabalho ao sucesso do negócio?